abordar os gêneros literários, iremos abordar o trovadorismo, o classicismo, o humanismo e o barroco. Pelo que eu entendi, a Cauane, o Madison e a Milena viram as primeiras aulas. Então, eu acho que eu consigo fazer o tipo de aula que eu dava presencial, que é mais fazendo perguntas para ver se vocês respondem, como a gente vai encaminhando. Mas, inicialmente, eu acho interessante a gente pontuar as escolas literárias, o que representa uma escola literária, por que as pessoas escrevem de determinadas maneiras, em determinados períodos da humanidade, por que um texto é escrito de uma forma, por que uma pintura é feita de uma forma. Nós estudamos a literatura, mas é muito difícil e muito impreciso você analisar a literatura simplesmente pelo texto que é escrito. A gente tem muitas artes que compõem a expressão humana, e a literatura é apenas uma delas. Eu ficaria muito despreparado para falar de outro tipo de coisa, porque não é objeto do meu estudo. Só que a gente sempre cita, a gente sempre passa por isso. Então, quando a gente vai falar de escolas literárias, nós estamos falando da representação, geralmente do que as pessoas estão sentindo naquele período, qual que é a filosofia que está regendo aquelas pessoas, quais são os dramas, quais são as dificuldades. Isso tudo se manifesta na literatura, na forma como as pessoas vão expor para o mundo quais são as angústias, quais são os sentimentos, quais são as felicidades. Dito isso, é importante vocês terem em mente que a história se constrói através de negação e reafirmação. Então, quando a gente vai falar de escolas literárias, nós vamos ter quase que uma alternância no estilo que elas vão ter. Obviamente, a gente não vai conseguir ter características que estão presentes em todos os momentos. Mas a gente vai ter algumas coisas que as aproximam. Tem um filósofo chamado Nietzsche, que eu acho que vocês já ouviram, que ele vai dividir as escolas literárias de dois tipos, que são as apolíneas e são as dionisíacas. Vocês lembram quem que era Apolo? Não vão responder, né? Então acho que não lembra. Apolo era o deus da mitologia grega, que era o deus do sol, que era o deus da razão, do equilíbrio. Ele que pegava com seus capos. Opa, Débora. Ah, Débora. Bom dia, Débora. Eu permiti que ela entrasse, eu tô achando que eu neguei. Ou ela tá aqui. Gente, eu acho que eu neguei a menina de entrar na aula. Só um segundo, pessoal, que eu vou mandar mensagem pra Débora. Eu sou atrapalhado mesmo. Eu estava falando do Apolo e existe uma outra escola literária, um outro tipo de escola literária, um outro tipo de tradição, que é o dionisíaco. O dionisíaco vem de Dionísio, que era o deus do vinho, da festa, da literatura. E aí isso vai... E por que o Nietzsche fez essa divisão? Porque existem escolas que vão prezar mais pelo equilíbrio, que vão prezar mais pela razão, vão prezar por coisas mais certas, mais claras. E existem escolas que vão mais pela paixão, não vão ser tão racionais, a forma não vai ser tão equilibrada. Quando eu falo em forma, vocês imaginem o modo como é escrito, o modo como é apresentado, os conceitos que estão trabalhados. Gente, até meu irmão entrou na aula. Ziguigui, professor de geografia, bem-vindo também. Então, essas tradições literárias, elas são basicamente de dois tipos. É importante que vocês tenham isso em mente, porque um tipo
vai perdurar durante determinado período da história, e depois, com as transformações históricas, com a transformação de pensamento, elas vão se contrapor à seguinte. Então, se a gente tem um período de calmaria, se a gente tem uma literatura muito pautada na racionalidade, no equilíbrio, em uma coisa mais clara, em temas elevados, em temas grandes, é bem possível que no tempo seguinte a gente vai falar de coisas conturbadas, de angústia, de drama, de temas feios, de questões que são confusas. Isso vai aparecer na própria escrita. Então, eu vou passar para vocês o quadro geral de escolas literárias que nós estudamos. E aí eu vou falar para vocês quais são as características de cada uma e por que elas se estruturam dessa forma. A primeira que a gente estuda é o trovadorismo. Eu sempre falo, pega o nome do objeto de estudo e tenta analisar. Na hora que a gente vai trovadorismo, por que tem esse nome? O nome vem de trova, que é uma cantiga. Então a gente já vai ver que tem uma oralidade maior. A gente vai ver o local onde a gente vai estudar, que é em Portugal. E é importante pontuar também que a gente vai se prender muito à literatura portuguesa, porque é a história de nossa língua, é a história do modo como pensamos, como escrevemos. A gente vai citar outras literaturas, obviamente, mas a gente não tem a pretensão de querer falar tudo sobre tudo, porque não ficaria muito preciso. Ela é da Idade Média. E a Idade Média, vocês lembram da aula que eu dei semana passada, de todas as dificuldades de pensar, dos dramas. Depois, já chegando mais no Renascimento, nós temos o classicismo, o humanismo, que são escolas que já não vão ter mais aquela pauta medieval. Aí eu pergunto para vocês, no Renascimento, no classicismo, que retoma os clássicos, vocês acham que vai ser mais apolíneo ou mais dionisíaco? Pode dar o palpite, gente. Não estão querendo participar. Gente, se eu estou falando de renascimento, se eu estou falando de uma coisa que retoma a cultura clássica, a gente vai retomar também uma coisa mais equilibrada. Nós vamos ter uma tradição que é apolínea. E aí eu vou discorrer mais sobre isso. Mas essas são as do Renascimento. Logo após isso, a gente tem um período de contra-reforma, nós temos uma ação que a Igreja Católica, principalmente, ela faz para tentar retomar toda a influência que ela teve. Então, as pessoas que tinham certa calmaria, eu digo certa porque não era tão grande também, elas vão começar a ficar com alguns dramas. Elas vão começar a ficar com, como posso dizer, contradições. Se é o Fabrício, né? É que não está escrito Fabrício, mas tenho certeza que é o Fabrício. Para fazer esse comentário, é ele. Então, Fabrício, eu estou falando uma coisa, deve estar um pouco abstrato, eu acho que o pessoal não está entendendo muito bem, mas eu estou querendo fazer um apanhado sobre as escolas literárias que a gente vai tratar. E aí a gente vai chegar no Barroco. Pois bem, vamos falar agora dos gêneros literários. É importante vocês saberem o que é um gênero literário para saber o objeto de estudo que vocês têm. É diferente uma poesia de um texto que seja mais narrativo, ou até mesmo do teatro. Nós temos aqui uma professora de literatura que é especialista em teatro, que ela está fazendo artes cênicas, ela gosta muito, que é a Clarice, ela vai nos ajudar durante o segundo semestre. E teatro é literatura. É importante vocês terem isso em mente. Só que ele se escreve da mesma forma que uma poesia. Às vezes. Thales, posso só dar uma. Porque me lembrou muito que no teatro a gente fala assim: tal ator ele é apolíneo.
tal ator é mais dionisíaco. Quando a gente fala assim, o ator é apolíneo, é aquele ator que ele decora o texto certinho, que ele não improvisa muito, que ele tem todo um método para construir o personagem. Ele primeiro vai para o figurino. E aí o ator mais dionisíaco é aquele que sabe improvisar, que vai mais pela intuição, pelo que ele está sentindo em relação ao personagem. Eu acho que fica mais claro a diferença assim dos dois. Olha que legal essa contribuição que a professora Clarice deu. Eu estava falando de literatura, e obviamente a literatura ela se expressa também através do teatro. A diferença é que o teatro ele tem um outro elemento, que é a interpretação. Então, se eu estava falando para vocês de textos claros, de textos que tinham um equilíbrio, isso também vai se manifestar da forma como a pessoa atua. E é importante vocês terem isso em mente, porque é muito legal que não é somente o modo como é escrito, mas é o modo como é interpretado, o modo como é lido. Existem livros de literatura que em determinados períodos eles têm determinadas interpretações que são diferentes. É muito legal isso. Então, veja, se o ator ele é muito metódico, muito certinho, ele vai seguir a razão. Não é muito correto a gente falar entre razão e emoção. Mas se a gente fizer assim a gente pode permitir essa concessão. Se você tiver uma dúvida, se é apolíneo ou dionisíaco, você vai olhar assim, pauta mais pela razão ou pauta mais pela emoção? Como eu disse, não fica muito preciso, mas dá para fazer essa inflexão. É muito boa a participação da professora Clarice. Então, para a gente ter a ideia de como que é escrito e por que é escrito, nós temos que compreender também quais são os gêneros, quais são os objetos de estudo. Pode estar parecendo chato ou não tão claro essa aula, porque ela é um pouco abstrata no começo. Não vai ser que nem a aula de história que eu dei na semana passada. Mas eu preciso que vocês tenham essa compreensão. Por que a poesia é poesia? Por que o teatro é teatro? E por que um outro texto narrativo se escreve daquela forma? O contexto histórico, ele exige, ele forma aquilo. Eu vou perguntar para vocês, por exemplo, a gente pega o romance do gênero narrativo, e aqui já vou falar para vocês, existem 3 gêneros principais, que é a lírica. Lírica pensa em poesia, gente. Aí nós temos o teatro, que é o drama, e nós temos a épica, que são as narrativas. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Lá, 2000 antes de Cristo, vocês acham que tem a possibilidade de alguém escrever um livro de 1000 páginas para todo mundo ler? Vocês acham que era viável? Não era viável. Exatamente, Milena, não era viável. Só que tinha que ter alguma produção literária, porque não é que tinha que ter alguma produção literária, tinha produção cultural. E ela tinha que se manifestar da forma que cabia a eles. Então, muitas pessoas traziam isso pela oralidade. Vai o oral. E aí eu vou perguntar para vocês conseguem decorar um livro de 1000 páginas? Se alguém aqui conseguir, já me passa o telefone que eu vou arranjar vários empregos para essa pessoa, porque decorar um livro de 1000 páginas é complicado. Mas naquela época as pessoas decoravam livros inteiros. Tem até uma obra que fala isso, uma distopia, chamada Fahrenheit. Eu esqueci o número do Fahrenheit, gente, mas é um livro muito interessante, que 451, exatamente, que os livros começaram a ser proibidos, as pessoas tinham que meio que decorar os livros. Gente, olha que louco. Só que para decorar uma coisa, você precisa ter um formato possível de decorar. Então, quando vai surgindo as narrativas, elas surgem através de uma métrica. Elas surgem com rimas. A rima, ela precisa dar um ritmo para que você consiga decorar. É isso mesmo. Precisa ter uma facilitação. Então, existiam pessoas que decoravam partes imensas de livros e declamavam. Isso tudo era oral. Nas epopeias tinham os rapsodos, que eram as pessoas que iam e declamavam grandes pedaços de livro.
grandes capítulos, grandes atos. Gente, vocês estão vendo como a literatura ela vai mudar? Se não tem como você vender livro, se não tem como você escrever, ela vai se manifestar de uma outra forma. Principalmente a questão oral. E se tem oral, tem que ter a musicalidade. Então, a gente vai ver que a primeira escola literária ela é muito pautada na escassez de texto escrito, na escassez de acesso. Se você não tem como escrever, se você não sabe ler, se você não tem acesso a livros, que jeito que vai se manifestar a literatura? Através da música. Então a gente está tratando quando a gente trata do trovadorismo, das trovas, das cantigas, nós iremos tratar também da forma com que a literatura consegue se manifestar. Quando a gente... Então, vamos lá, eu fiz meio uma confusãozinha, mas é assim mesmo que eu gosto de dar aula. Quero colocar todos os elementos e depois pincelar para organizar. Eu falei de um gênero narrativo para vocês, que é a épica. A épica eram os grandes livros que contavam a história de um povo, que contava os efeitos, os feitos heróicos. Então, a gente tem alguns livros que são muito importantes na história. Ilíada, Odisseia, Eneida, Lusíadas. Eu vou tratar dos Lusíadas na aula de hoje, quando a gente vai falar de classicismo, que é do Camões. Mas eu gostaria de falar um pouquinho antes sobre a Ilíada e a Odisseia. Aí eu vou perguntar para vocês. Eu já sei que tem gente que assistiu essa aula minha. Vocês sabem alguma coisa para falar da Ilíada? Se eu falo Ilíada, o que vem à mente de vocês? Pessoal? Grécia Antiga, exatamente, é nesse período. E sobre a história? Pode abrir o microfone se vocês quiserem, viu? Para falar. Eu acho muito interessante quando a gente tem essa troca, senão fico só eu falando. Troia, muito bem, Cauã. Porque se você pegar Troia em grego, é Ilion. Então a Ilíada é a guerra de Troia. E quando a gente estuda Troia, a gente sempre entra naquela historinha do cavalo de Troia, que na verdade era o cavalo dos gregos que deram para Troia. Esse conto, ou melhor, esse conto não, esse livro, essa epopeia, esse grande livro épico, narrativo, vai falar da história de Aquiles, mas não é tanto a história de Aquiles, né? É uma história muito maior sobre gregos que que disputam com os troianos. E a gente tem a Helena. Vocês sabem que a Grécia, o nome dela é Hélade, que são os helenos, e a mulher mais bonita do mundo naquele período é retratada como Helena, que era Helena de Esparta e depois virou Helena de Troia. Porque Helena de Esparta era casada com o Menelau, e aí um espartano todo bruto, todo feioso, todo ignorante, todo guerreiro. E aí vem o príncipe, mó bonitinho, Paris de Troia, todo sensual. Chega lá, joga as ideias na Helena, leva ela para Troia. E aí, o que acontece? O rei Menelau fica doido da vida, junta com o irmão dele, que era o Agamenon, que era o rei de toda a Grécia, e vai tentar invadir Troia para pegar de volta a Helena. É por isso só que aconteceu? Óbvio que não, gente. Eu acho que, assim, por mais que a gente saiba a dor de corno é grande, não dá para mover uma guerra por conta disso. E essa guerra durou 10 anos, segundo o livro, para recuperar uma moça. Gente, vamos lá, né? Tantas mortes, tanto problema. É porque tinha disputa comercial muito forte. O Egeu, ele era dominado pelos troianos. E os gregos, eles queriam ter todo esse poder. Aí a gente trata do Aquiles. Eu tô dando só umas pinceladinhas, mas assim, chega um ponto que tinha a fortaleza troiana, ela era intransponível. Era impossível de você conseguir violá-la. Mas, depois de tanta guerra, de tanta tramóia, tanta dificuldade, eles fizeram um cavalo, que é o cavalo de Troia,
e presentearam, os gregos presentearam os troianos. Eles entraram dentro do cavalo e à noite eles saíram e destruíram a cidade. E aí, então, quem venceu a guerra de Troia foram os gregos. E nessa guerra, quem teve essa ideia é um cara chamado Odisseu, também conhecido como Ulisses. E ele desafia os deuses, então ele fica mais 10 anos para voltar para a ilha de Ítaca, onde ele era rei. Então ele fica 20 anos fora. Então toda essa saga de Odisseu, ela vira um outro livro épico chamado Odisseia. E é um livro muito fantástico, muito interessante. Eu particularmente gosto mais da Ilíada, mas eu sou voz vencida nesse debate, que todo mundo gosta mais da Odisseia. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que está contando história de um povo, os feitos heróicos, e isso serve como documento histórico. Quando eu falei para vocês na aula de Grécia, eu falei do período homérico, do pré-homérico. Homero é a quem é atribuído a autoria desses dois textos, a Ilíada e a Odisseia. Então, gente, pensa comigo. Como é que a gente vai saber o que aconteceu 10 mil anos atrás? 6 mil anos atrás? Através de ruínas é muito difícil você chegar lá e você interpretar como funcionava a sociedade, quais eram as crenças, quais eram os mitos, quais eram as aflições do povo, quais eram os sentimentos. Então a literatura ela tem essa capacidade de resgatar toda essa história. Através de documentos literários, nós temos também documentos históricos. Quando você trata da guerra de um povo, quando você trata das vicissitudes de um povo, quando você fala dos helenos, quando você fala dos mitos, você está contando a história. Então, quando você pega a Ilíada e a Odisseia, você está contando a história de um povo. E isso a gente vai ver que Camões tenta contar a história do povo português, que é muito interessante. E para contar, é o que eu disse para vocês, precisava de ser através de uma narrativa, uma coisa grande. E a forma que se manifestava era através de métrica, tinha muita rima, porque era muito complicado você escrever um livro gigantesco que não tivesse a capacidade de memorização que era para passar. A gente sabe que Homero foi quem escreveu o livro. Não necessariamente foi ele que escreveu, mas atribui-se a ele. Mas essa história, ela já é muito mais antiga. Então isso se passava oralmente. Gente, os livros eram passados de forma oral. E é fácil passar um livro de forma oral? É complicado. Sabe uma coisa que é mais simples de passar de forma oral? Uma poesia. A poesia, que é o gênero lírico, ela tem mais a ver com os sentimentos do próprio autor. Eu não digo que é sempre assim. É muito difícil em literatura a gente falar, as obras são dessa forma, as obras são desse tipo de jeito. Só que quando a gente vai tratar, por exemplo, de epopeia, existe um distanciamento do narrador. O narrador não está tão próximo, ele está contando uma história. Já na poesia, é uma coisa quase que direta. É como se o mundo do autor fosse aquele. Então, nós entramos em contato com, propriamente, seus sentimentos. E quando a gente vai estudar o trovadorismo, a gente vê que é muito relacionado aos sentimentos deles. Eu não vou me ater muito ao teatro, porque existe essa questão da própria interpretação. Mas o teatro ele pode ser uma mistura dos dois. Tanto que o Aristóteles, o grande filósofo, ele falava que o teatro era a coisa mais perfeita. Ele falava que o drama era a forma literária mais perfeita, mais pura que existia. Alguma dúvida até aqui? Se vocês ficaram com dúvida, Cauane, Madison, Fabrício, Milena, Débora, tudo bem, pode falar. Esse começo é confuso mesmo. Eu não queria colocar tudo em caixinha, eu queria trazer os gêneros literários e falar das escolas literárias. O que eu quero é que vocês peguem o sentimento. Eu quero que vocês peguem por que as coisas se manifestam de determinadas formas. Porque se surgiu epopeia, nós temos que entender por que surgiu uma epopeia. Por que surgiu daquela forma? Por que tinha rima? Por que conta a história de um povo? Entende? Por que traz mitologia? Por que
por que é dessa forma? Se a gente está falando de poesia, por que tem a rima? Porque, gente, precisamos compreender a sociedade, e uma das formas mais precisas de compreender a sociedade é através da literatura. E para a gente compreender a literatura, nós temos que ter algumas coisas técnicas, que são essas análises de qual tipo de texto está sendo escrito, de qual tradição literária, a qual tradição literária ela pertence, o contexto histórico em que ela está empregada. Alguma dúvida ou eu posso prosseguir para o trovadorismo, gente? Lembrando que vocês podem muito bem abrir o microfone e me perguntar e falar, me interpelar, e vocês podem falar também através do chat. Muito bem, Débora. Então, eu vou prosseguir. Vamos falar de trovadorismo. Eu já dei algumas pinceladinhas, e é aquilo, gente. Tudo que você vai estudar, você pega o nome e você fala, eu estou estudando isso, mas por quê? Trovadorismo, vem de trova, vem de cantiga. E aí eu vou perguntar para vocês. Quando eu falo de trovadorismo, o que vem à mente de vocês? Eu quero resgatar essas coisas que vocês têm conhecimento. Qual que é a primeira referência que quando eu falo trovadorismo, o que vem na cabeça de vocês? Pessoal? Vamos lá. Temos ótimas respostas. A primeira, do Fabrício, sei de nada. Muito bem, Fabrício. Pelo menos você está na aula. Romantismo. Olha que interessante, Débora. Você... Eu vou abordar bastante isso aqui ainda. E o Ziggy disse trovador. Muito bem. O que era o trovador? O trovador era aquele que cantava a trova. Ele que produzia esse tipo de literatura. Nós tivemos até o rei trovador. O trovadorismo, enquanto expressão literária, e eu acho que vocês precisam saber disso, quase sempre as expressões literárias elas são relacionadas à elite. Porque a elite que tinha acesso à cultura, que tinha acesso à escrita. E quando a Débora fala em romantismo, eu acho que ela está querendo dizer que a temática era do amor, não é, Débora? Porque o romantismo é uma outra escola literária que também é de tradição dionisíaca. Então, é muito importante que a gente consiga colocar nas próprias caixinhas, mas é legal que você tenha essa ideia de que o trovadorismo é romantismo, porque quando você tem uma cantiga de amigo, você vê uma coisa que ela é de amorosa, que você pode dar até o ar romântico para ela. Então, você teve uma percepção que, por mais que não seja tecnicamente muito precisa, ela mostra que você foi no cerne, que você compreendeu que aquilo era muito pela emoção, falava muito do amor. É que a gente não pode falar que sempre a manifestação do amor na literatura é romântica. Entende? O trovadorismo, ele está na Idade Média. Então, eu quero que vocês se lembrem a aula de revisão que eu dei na semana passada. Idade Média, quem controlava praticamente tudo na Idade Média? Perfeito. Milena, fechou. Eu estava perguntando quem controla as coisas na Idade Média. Daí a Milena faz a pergunta, professor, na época do trovadorismo era também o período do teocentrismo? Exatamente. Teocentrismo é o mundo voltado para Deus. Teo é Deus. Então, era a igreja. O trovadorismo ele se dá no contexto em que a igreja mandava em tudo. Que a igreja tinha todo esse poder, que a igreja controlava a forma como as pessoas pensavam, como as pessoas falavam. E a gente sabe que na Idade Média existia uma desigualdade gritante. Não digo que não existe desigualdade hoje. Talvez em alguns pontos ela seja até mais violenta.
No entanto, esse medievo, ele tinha uma taxa de analfabetismo gigantesca. Gente, existiam até nobres que não conseguiam, que não tinham a leitura ou a escrita. Ficava quase que preso aos clérigos, que eram as pessoas da igreja, que eram os padres, que eram os bispos, os cardeais, os monges. E aí eu pergunto para vocês, existe cultura sem literatura? Então, Milena, a música é cultura. Você consegue compor alguma coisa sem escrever? O que eu quero mostrar para vocês é que mesmo que muitas pessoas não tinham acesso à escrita, isso não impedia que a cultura prevalecesse. Porque é muito comum hoje em dia a gente pensar que a cultura vem de um estudo, vem de uma leitura, mas a cultura é toda a produção de um povo. E ela vai se manifestar das formas mais diferentes. O trovadorismo isso. O trovadorismo, ele está no período em que as pessoas não conseguiam ler, elas não tinham acesso à leitura. Só que elas vão ter o acesso à cultura, porque elas vão sentir, elas vão se manifestar. Só que isso deveria ser de uma forma que fugisse essa questão da tradição escrita. Então, o trovadorismo, ele é da tradição oral. Então, vamos lá. Vamos tratar de trovadorismo, lembra de trovas, lembra de cantigas. Eram músicas, praticamente músicas. E por que tinha música? Porque as pessoas não tinham acesso à escrita. Elas não sabiam ler, elas não sabiam escrever. E isso é muito importante que fique na cabeça de vocês. Eu não falei que as epopeias, elas tinham um esquema de rimas, elas tinham o esquema de pessoas que decoravam. Elas eram passadas de forma oral também. Hoje é muito difícil você ter um livro de narrativa que seja todo rimado, que seja todo metrificado. Não existe mais isso. Pode até haver, mas é de uma outra forma. Naquela época precisava. Já no trovadorismo, você precisa da rima, porque você vai passar as coisas para os outros através dessa música, dessa oralidade. Só que aí a gente pensa também, quem tinha acesso a instrumentos musicais? Quem que aprendia a teoria musical? Também era elite, também era nobreza. Então, essa é uma literatura que passa muito pelas mãos da nobreza e seus sentimentos. A temática, a gente vai ver que pode ser um pouco pastoril, camponesa, mas mesmo assim quem escrevia era sempre a elite. Então já está se desenhando como se dá essa escola. Eu quero que as coisas vão se montando com vocês. Não tenho acesso à escrita, não tenho acesso à leitura. A cultura, ela vai acontecer independente de a pessoa ser analfabeta ou não. Ela se dá através da música. Quem tinha acesso à música? Os nobres, que aprendiam isso muito mesmo no clero. Quem tinha o acesso à escrita? Poucas pessoas. E quais eram os dramas daquela época? Um drama da Idade Média. Principalmente em Portugal. Sebastião. Então, Gui, o Dom Sebastião ele vai se expressar na próxima escola literária que a gente vai falar, que é do Camões. Aqui ainda não. Aqui é Dom Diniz, aqui é um pouco antes. Vamos pegar os dramas portugueses daquela época. É importante a gente pensar nisso. Se a gente está falando da Idade Média, a gente está falando de muitas guerras, de muitas batalhas, de muitas disputas que tinham entre feudos, todo esse tipo de coisa. Embora Portugal já tenha se unificado. Portugal é o primeiro país do mundo, pessoal. Se alguém perguntar para vocês qual é o primeiro país que se formou enquanto Estado, pode falar Portugal. Muito por isso, eles foram um dos primeiros a se expandir, a ter colônia. Nós falamos português justamente porque Portugal exerceu essa influência na colônia, no colonialismo e todo esse tipo de coisa. Vamos lá, eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, vocês
Vamos falar de cantiga de amor, cantiga de amigo, cantiga de escárnio e cantiga de maldizer, que eram as cantigas que eram comuns ao trovadorismo. Quando eu falo em cantiga de amigo, você pensa em quê? O que vem à cabeça de vocês? Cantiga de amigo, cantiga de amor, escárnio. Vamos começar pela cantiga de maldizer, vai. Quando eu falo cantiga de maldizer, o que vocês acham que a pessoa está falando para outra? Interesses políticos e históricos. Eu acho que não é tão assim, Milena. Vamos, eu acho que o seu pensamento tentou ir um pouco além. Vamos no cerne mesmo. Quando eu falo que é uma coisa de mal dizer, é o que diz mal. Gente, essa é uma cantiga que xinga. Exatamente. É uma cantiga que ofende. Ela é muito engraçada porque tem vários palavrões. E a cantiga de mal dizer, ela tem o nome da pessoa. É como se você tivesse, sei lá, lembraram de uma música que alguém xinga alguém pelo nome. Aquela Renata ingrata. É como se existisse uma Renata específica, você vai escrever uma música xingando a Renata. Então a cantiga de maldizer, uma cantiga que era para ofender pessoas, baixo calão, era uma vergonha, era muito engraçado. Já a de escárnio, ela não era de uma forma tão direta, era uma cantiga cheia de ironias, que tinha sugestões a pessoas, a questões morais. Então não é uma coisa tão direta. Essas não são as mais estudadas no trovadorismo, mas é importante que vocês saibam. Tem essa de escárnio e maldizer. Então, na hora que se tiver alguma classificação para vocês fazerem, vocês vão olhar e falar assim, se é de escárnio ou se é de maldizer. Se tiver falando abertamente, com uma linguagem bem chula, e talvez tiver o nome da pessoa que direciona, aí você vai falar, essa é uma de maldizer. Agora, se você vê que tem uma temática que não é tão bela, que está utilizando de alguma ironia, mas você vê que está fazendo alguma crítica, está criticando alguém, está fazendo alguma coisa feia sobre essa pessoa, então entra no escárnio. Mas a gente vai ter as mais famosas, que é a de cantiga de amor e a cantiga de amigo. E aqui, veja bem, quando a gente fala de amor, a gente não vai falar de uma coisa que se relaciona a duas pessoas que se amam. Esse é o primeiro ponto para vocês compreenderem. Já quando você fala de amigo, não é tão amigo. Aí já se fala de um casal. E não dá para confundir isso. Se você ouvir cantiga de amor, você pensa, pode existir o amor, mas não existe o casal. Já a cantiga de amigo, existe o casal. Então, sabe quando você apresenta aquele amiguinho para sua tia? Então cuidado. Então, vamos lá. A cantiga de amor, ela tem a temática do amor não correspondido. Ela é sempre escrita por alguém do gênero masculino. E o eu lírico, que é aquela representação da escrita, ela vai ser masculina também. Então, é um homem, geralmente de uma classe social mais baixa, que está sofrendo pelo amor de uma dama que não aceita. É a dor do coito, é o coitado, todo aquele sofrimento. Então, se você se depara com uma cantiga em que a pessoa sofre porque a outra não a corresponde, e o amor é impossível, e como eu gostaria que ela me amasse, aí a gente está tratando de uma cantiga de amor. Já a cantiga de amigo, ela tem algumas diferenças. A cantiga de amor, ela é sempre baseada numa elite, numa nobreza. Já a cantiga de amigo, por mais que seja escrita por nobres, ela tem essa coisa mais camponesa, essa linguagem um tanto quanto mais simples. Ela vai tratar de alguém que está numa classe, de uma mulher que está numa classe mais baixa e vai sofrer pela ausência do amor que partiu, que foi para a guerra,
que foi navegar, esse tipo de coisa. Então é sempre a saudade do meu amigo. E é sempre no gênero feminino, quase sempre é escrito por homens, só que o eu lírico é feminino. Então a gente já consegue traçar algumas diferenças da cantiga de amor e a cantiga de amigo. A cantiga de amor é o sofrimento pelo amor não correspondido. Já a cantiga de amigo, por mais que o amor fosse correspondido, ele não estava sendo pleno. Não, você não estava próximo da pessoa que você ama. Enquanto a linguagem era muito mais formal, a linguagem era muito mais aristocrática, no outro é uma linguagem mais camponesa, é uma linguagem mais simples. Se a gente pegar a cantiga de amor, nós trataremos do eu lírico masculino e na cantiga de amigo do eu lírico feminino. Gente, é simples. O trovadorismo, o que eu queria que vocês compreendessem é por que ele se dá, como ele se dá, por que ele é oral, como que é a manifestação dele. Essas divisões e essas manifestações, que é cantiga de amigo, cantiga de amor, nós temos a cantiga de escárnio e de maldizer, são classificações que eu acho que vocês vão ter certa facilidade. Nós iremos mandar depois um material que está sendo feito, que as professoras estão escrevendo comigo, que está excelente, eu gostaria de agradecer a elas, e a gente vai colocar algumas poesias que para vocês terem essa diferençazinha, assim. Essa aqui é de escárnio. Essa é de maldizer. Essa daqui é de amor, essa aqui é de amigo. Na aula que eu dou presencial, eu sempre leio algumas e peço que vocês falem qual que é, qual que não é. Como a gente está numa aula de revisão, e por via de EAD, de internet, eu acho que não vai ficar tão legal. Eu quero saber se ficou alguma questão do trovadorismo, alguma dúvida. Compreender que quando a Débora disse que era romantismo, ela estava querendo falar sobre o amor, o que é uma coisa certa. No entanto, Débora, agora toma cuidado com essas coisas. Porque quando fala romantismo, a gente vai pensar numa outra escola literária. E é legal que você tenha tido essa percepção, porque mostra que você pega algumas características importantes, fundamentais, só que agora, além de ter essa percepção, você já tem o conhecimento teórico para falar. Olha, pode falar de amor, mas nem tudo que fala de amor é romântico. E esse é um vício de linguagem que começou a acontecer e que corriqueiramente a gente pode até falar que nem errado é. Se você falar que alguém é romântico, você não vai chegar e falar assim, aquela pessoa é tão romântica, e o outro vai achar que ela estava lá no século XIX. Eu não acho que vai ser assim que vai funcionar. Porque existe também a adjetivação que se dá dessas escolas literárias, desses gêneros literários. Alguma dúvida sobre isso, pessoal? Ou eu posso prosseguir? Muito bem. Nas cantigas de amor, o cantor idealiza a mulher a quem ele se refere? Sim, ele idealiza. Na cantiga de amor, é aquela moça fremosa, porque naquela época não se falava formosa. Há uma transformação da língua portuguesa. E é aquela beleza inatingível, inacessível, daquela mulher que nunca vai me amar, mas que eu sonho. E, gente, isso é um delírio da nobreza? Sabe? Que às vezes dá até vergonha. Pensa só, o cara é nobre em Portugal, ele tem todas as regalias, ele tem todo o luxo que a nobreza tinha durante a Idade Média, e aí ele vai escrever um poema como se ele fosse um servo que iria amar a mulher que nunca ama. Gente, olha que delírio. Você sabe como se dava os casamentos naquela época? Não era assim, não. O nobre, ele já tinha a mulher que ele quisesse, assim, facinho, os casamentos eram arranjados. E aí, para fazer uma manifestação artística, ele começa a falar como se ele fosse um servo que vai amar uma nobre, e pelo menos ele tem alguma coerência. Porque o amor é inatingível, e de fato ele era naquela época. Se você era servo, não tinha possibilidade de você se relacionar com um nobre, ou esse tipo de coisa. Geralmente acontecia, era de nobres terem relações sexuais e com servos, mas nada que relacionasse a um vínculo afetivo, ou até mesmo a um casamento. Então, se você está vendo um filme de Idade Média, em que o pobrezinho vai lá e fica com a donzela, ou vice-versa, você pode saber que isso aí não existe.
Tem só um caso que eu vou tratar, que é uma das coisas mais bonitas da história da literatura, que é o episódio de Inês de Castro, que eu gosto demais, dos Lusíadas. Então, já que eu falei da Inês de Castro, agora a gente vai falar de um outro período. Se a gente tratar da Idade Média, agora nós estamos tratando do Renascimento. Então, nós temos o Renascimento Cultural. Espero que vocês lembrem da aula que eu dei na semana passada. E se vocês não viram, é só ver. Também tem as outras aulas gravadas no nosso canal do YouTube e no nosso site. O Renascimento, de novo, gente, sempre fazendo aquela coisa do nome. O que você está estudando? Renascimento. O que significa a palavra renascimento? Nascer de novo. Isso dá a ideia de que algo esteve morto durante um tempo. Se tem que nascer de novo é porque estava morto. Estava realmente morto? Não. A Idade Média tinha produção literária? Acabei de falar para vocês, tinha trovadorismo. Tinha produção filosófica? Tinha. Era mais voltada para teologia, que era mais voltada para aspectos relacionados à religião. No entanto, havia pensamento. Só que os renascentistas, eles diziam que aquele foi um período perdido, aquele foi um período que ficou no meio entre dois períodos muito bons, que era o período clássico, o período antigo, que embarcava Roma e Grécia, e agora o novo que surgia, que era o Renascimento. Então, como se vai nomear uma arte do Renascimento? A arte que nasce de novo e que vai retomar aquela coisa que vinha antes do tempo perdido. É o renascentismo que vai dar o classicismo. Eu não estou falando que você toma uns clássicos, a Idade Antiga, os clássicos, os gregos, os romanos. Então, quando a gente vai tratar do renascentismo, nós iremos ver a retomada dos clássicos. E aí, a gente vai ter uma manifestação que já não vai ser mais dionisíaca, ela vai ser apolínea, porque não tem aquele controle da igreja, aquele controle medieval. Ah, não, agora nós vamos utilizar a razão, agora nós vamos utilizar o conhecimento científico que tanto nos foi dado nos últimos anos. Então, eu estou falando aqui de um homem, eu estou falando, gente, do período de Leonardo da Vinci, eu estou falando desse período em que a Capela Sistina foi pintada por Michelangelo, dessas obras que a gente conhece, que são tão famosas. Eu estou falando agora de um período que já temos grandes navegações. Eu estou falando de um período em que as coisas vão conseguindo se construir de uma forma não só pautada na fé, mas pautada no conhecimento. E se antes era teologia, agora e era o teocentrismo, agora a gente vai ter uma filosofia pautada no homem. Por isso que a escola literária, ou melhor, esse período que vai falar do homem, vai ser o humanismo, o classicismo. O humanismo nós temos como grande expoente Gil Vicente. E aí eu vou perguntar para vocês, eu coloquei na aulinha de Gil Vicente O Alto da Barca do Inferno. Vocês chegaram a assistir essa peça? Ou ler o livrinho? Quero saber se vocês já tiveram... Fizemos uma peça na escola. Belena, você quer abrir o microfone e falar pra gente como é que foi? Foi no primeiro ano, professor, e aí a professora separou, né, todos nós, e era o anjo e o capeta. E aí, e aí ia chegando e ia fazendo, meio que julgando, né, se ia pro céu ou se ia pro inferno. Ótimo, exatamente isso. O alto, a gente tem que compreender que é como se fosse uma peça de teatro que tivesse um tema religioso. Tem um livro de teatro brasileiro magnífico, chama O Alto da Compadecida. Inclusive, eu vi esse filme esses dias, recomendo a todos e todas. Que filme gostoso, que livro bom de ler. O Alto da Barca do Inferno tinha essa temática, Milena, que depois da morte, ficavam várias pessoas que iam saber se eles iam para o inferno ou para o céu. Só que olha que curioso, barca, se você pensa em barca, você vai estar retomando uma coisa que era grega.
Porque tinha a barca não é Creonte, não. Como é que chamava? Gente, alguém se recorda qual que era o barqueiro que levava as almas? Caronte. O barco de Caronte. E isso era porque acreditava-se que na Idade Antiga, na Idade dos gregos, que quando a pessoa morria, ela iria passar por um rio chamado Rio Estige. E através desse rio ia passar para o submundo, que era o reino dos mortos, que era o reino de Hades. Então, para você chegar no reino de Hades, você tinha que ir de barco. E esse barco era pago com 2 moedas. Então era muito comum que as pessoas colocassem as moedas nos olhos das pessoas e os cremassem. E aí eles pegariam essa moeda e poderiam pagar. Se você não tinha isso, você ficava vagando pelas margens por até 100 anos. A gente vai ver isso também depois na Divina Comédia, que é um livro do Dante Alighieri, que faz essa mistura. Então a gente já vê que vai tendo uma mistura, que por mais que fale em anjos e demônio, em capeta, e por mais que fale em salvação, em Deus, a gente já tem elementos que são da mitologia grega. E isso mostra como que já vai tendo uma mistura. O renascentismo, ele vai ser cristão, não se enganem. Não vai haver uma questão politeísta aqui. A gente não vai retomar. Ainda tinha o domínio muito forte da Igreja Católica. Mas já tem elementos mitológicos. A gente vai ver muito como isso se expressa no Camões. Então, no alto da Barca do Inferno, veja que esse teatro era muito moralizante. O Gil Vicente sempre tinha uma moral. Ele sempre tinha... as peças dele tinham questões morais que iriam mostrar para a sociedade as críticas, ou fazer umas coisas engraçadas. Tinha sempre aquela coisa latina que é ridendo castiga timores, que é através da risada você vai castigar a moral. Então você vai mostrar todos os problemas e todas como eu posso dizer, aqueles vícios que permeavam o período, que permeavam as pessoas. Então o Alto da Barca do Inferno é como se fosse uma peça em que algumas pessoas seriam salvas e outras pessoas elas seriam enviadas para o inferno. E é muito interessante que só são salvos 2 pessoas, ou melhor, são 4 pessoas. Os 3 cavaleiros templários, que são mortos em uma guerra santa, e o Parvo, que ele sempre... Você vê a linguagem do Pavo, que ele morreu de quê? De diarreia. Ele fala, morri de cagar merdeira. Porque ele não tinha conhecimento das coisas que ele fazia. Vão vendo como que se assemelha com o Alto da Compadecida. Porque o João Grilo, ele não tinha consciência das coisas que ele fazia. Ele era um parvo, ele era um bobo, e ele é salvo. Existem diferenças no Alto da Compadecida para esse, principalmente no sentido de ir para o inferno. E vão para o inferno corregedores, vai para o inferno o onzeneiro. O onzeneiro é aquele que pratica a onzena, ou seja, que ultrapassa no valor de 11% de valor cobrado de juros. Porque, veja, a Igreja Católica condenava que você cobrasse juros. No entanto, 10% era permitido. Se você cobrasse mais que isso, era onzena. Aí já era um pecado. Por que era pecado? Porque se você cobrava juros de alguém, você estava emprestando um dinheiro e ganhando um pouco a mais. Esse um pouco a mais era decorrente do tempo que o dinheiro ficou emprestado. E de quem é o tempo? De Deus. Se você está utilizando uma coisa de Deus para ganhar dinheiro, você está cometendo um pecado. Uma prostituta, na verdade, era uma alcoviteira que diz, vão todo mundo para o inferno. Então o Gil Vicente, ele tem uma questão muito moralista nessa peça. Muito, muito moralista. E você vê que algumas figuras que ele queria criticar, já não que tinham um poder político naquela época, ele queria criticar, vão para o inferno. Por exemplo, o corregedor, por exemplo, um padre que cometia várias imoralidades, tá certo? Um fidalgo. Gente, mandar um fidalgo para o inferno
é uma coisa muito grave naquela época. Fidalgo é filho de algo, ou seja, era um nobre. Então a gente tem essas características do humanismo, o humanismo que vai colocar o homem no centro da discussão. Quando a gente passa por esse período do Renascimento, existe muito essa transposição, viu, pessoal? A gente já não trata mais de coisas tão divinas mais. Nós tratamos de dores humanas, nós tratamos de questões humanas, nós tratamos de questões inerentes ao ser humano. Isso vai se manifestar nas formas. Nas artes plásticas, que antes se ficava pintando santo, que antes ficavam fazendo igrejas góticas, agora a gente tem esculturas de homens, de mulheres, nós temos uma coisa que fala mais do ser humano. E por que fala mais do ser humano? Porque o Renascimento, ele teve vários fatores que fizeram com que o ser humano fosse valorizado. Quando volta o comércio, e você tem que pagar pelo trabalho de alguém, que antes era feito de graça, você está valorizando aquela pessoa. É como se o tempo que ela gastou em fazer algo fosse retornado a ela através de uma compensação. Naquela época, ou melhor, antes, não era assim. A pessoa tinha que trabalhar porque era a sua função. E ele era preso muito mais na função do que muito propriamente em si mesmo. Então, quando você valoriza o trabalho dessa pessoa, você já coloca ele no centro, já tem uma mudança de pensamento. Isso tudo acontece porque tem o renascimento comercial, o renascimento urbano, e aí vem o renascimento cultural junto. Estão compreendendo? Eu quero que fique claro para vocês, não são puramente características que tem nos textos, mas por que aqueles textos são compostos naquele período. Se antes era a igreja que ditava todas as regras e se falava de filosofia dos santos, e se pintava coisas sobre santos, e se construía igrejas altas, e aquele era o tipo de manifestação artística, agora que não é tanto o monopólio da igreja, nós temos características que estão mais voltadas ao ser humano, ao conhecimento científico, porque se antes tudo era pautado na fé, e agora você tem que ter alguma técnica para chegar lá, já há uma diferença. Nós temos as grandes navegações acontecendo nesse período. Nós temos diversas revoluções. Nós temos Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, que vão questionando o modo geocêntrico. Nós temos características que permitem que a arte acompanhe a história. Porque é sempre assim. A arte vai ser a manifestação do período histórico do momento. Tá ficando claro para vocês? Eu tenho muito medo de não estar sendo claro e isso me incomoda. Porque eu não consigo ver a carinha de vocês. Vocês são sem vergonha, vocês desligam o microfone, então eu não tô sabendo se o que eu tô falando tá sendo claro ou não. E é muito importante que tudo fique. Muito bem. Então, quando a gente está tratando desse renascimento, a gente está tratando do humanismo, nós estamos retomando os clássicos, nunca é demais repetir, e a gente já tem outros tipos de dramas, outros tipos de pensamento, e aí a gente tem as manifestações sobre as conquistas. Eu vou falar agora de Luiz Vaz de Camões, um dos grandes autores da humanidade, colocado por muitos como o maior autor em língua portuguesa. Acho que dá um debate bom, mas ele está entre os grandes, sem a menor sombra de dúvidas. Ele escreveu muita poesia, mas ele escreveu também uma epopeia, Os Lusíadas. E se eu disse para vocês que a epopeia conta a história de um povo, a história de um herói, e que no início da Ilíada fala, assim, ó musa, atenção, como é que é? Ó musa, vou cantar a ira de Aquiles. Algo assim. Cantai a ira de Aquiles. E na Odisseia canta do Odisseu. Depois a gente tem um livro chamado A Eneida, que é escrito por Vigílio, que era um romano, que ele vai escrever sobre a vida de Enéas. Agora, Lusíadas. Quem é o Lusíada? O Lusíada é um povo, gente. São os lusos, é o povo português. Essa epopeia não vai mais contar a história, os feitos de um grande herói, mas vai contar os feitos de um povo heróico. É o povo que desbravou os mares. Eu quero que vocês pensem comigo.
o que eram as grandes navegações, o que foram as grandes navegações naquele momento. As pessoas tinham medo, elas não sabiam o que tinha no mar, pessoal. Os navios viviam afundando, eles tinham medo que tinha monstros. A gente tinha a ideia que a Terra era plana, que se você navegasse, uma hora você poderia cair no abismo. E aí os portugueses, eles, através da escola de Sagres, através de várias técnicas de construção, de astrolábios e cartas cartográficas, conseguiram desbravar um mar. Eles iam no desconhecido. É como se estivesse entrando numa floresta, entrando num mar que vocês não conhecem. Isso é uma coisa muito revolucionária. Isso é um pensamento que na Idade Média jamais poderia ter sido feito. Porque na Idade Média eles ficavam presos nos feudos, com medo de ir para os próprios feudos vizinhos. Eles tinham, agora estava desbravando, era um novo mundo que era conhecido. Então, é uma coisa grandiosa que Luiz Vaz de Camões ele vai cantar nos Lusíadas, que é uma coisa magnífica. E veja, epopeia é uma coisa que já não era tão usual. Então, você fazer uma epopeia quase 2.000 anos, 3.000 anos depois da época das grandes epopeias, você vai ter uma obra magnífica, e ele conseguiu acertar. Foi uma obra muito forte. E aí o Luiz Guilherme tinha dito do Dom Sebastião, cabe falar. Esse livro, Os Lusíadas, ele é dedicado a Dom Sebastião. E Dom Sebastião era um rei português, que foi o último da dinastia dos Avis. Ele desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir, em que ele lutava com os árabes. E existiu um mito chamado sebastianismo, que inclusive a gente vai ver no Barroco, pessoal. O sebastianismo era o mito que o Dom Sebastião voltaria e colocaria Portugal novamente como o ponto mais alto do mundo. Porque as epopeias, elas têm uma coisa muito curiosa. Quando você vai tratar de uma coisa que já não mais existe. Quando você vai tratar da grandeza dos heróis gregos, e você fala de Aquiles, de Heitor, de Diomedes, de Ajax, você está tratando de uma coisa que já não mais existia, que era uma coisa ideal. Quando o Virgílio faz a Eneida, na época do Otávio Augusto, ele já está escrevendo uma epopeia, é um livro que não vai abordar tanto a decadência romana, mas já havia uma decadência. Então eles vão tratar aquela como se fosse... É como se eu estivesse fazendo uma obra para retratar algo que foi gigantesco, muito para compensar um momento que já não era tão favorável. Então, quando a gente tem os Lusíadas, Portugal já não era tanto a potência que era anteriormente. Porque se antes Portugal era o maior império da humanidade, nessa época Portugal já tem diversas dificuldades. Já não é mais aquela potência, a gente já vê vários problemas. A Espanha já tinha muito mais dinheiro, muito mais colônia, já tinha uma dependência com a Inglaterra de alguns tratados, já tem diversos outros problemas. Então, quando Camões vai contar a história desse povo heróico português, o brado no peito, povo heróico português, que é uma frase que ele tem nos Lusíadas, já havia uma decadência. E o Dom Sebastião, quando ele desaparece, Portugal entra numa dominação espanhola. Porque o Dom Sebastião, ele desaparece em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. Em 1580, já existe a União Ibérica, que é o domínio português pela coroa espanhola, que isso vai ficar importante também quando a gente for estudar o próprio Barroco. Então, demos um passo atrás e voltemos ao classicismo do Luiz Vaz de Camões, o Camões. Quando ele vai falar do povo português, ele fala da nobreza, ele fala da guerra. Esse livro, Os Lusíadas, ele é muito pautado nessas referências que eu passei para vocês, do próprio humanismo, do renascimento cultural. É um poema muito bonito. Ele é difícil de ser lido. Devo confessar que eu tive muita dificuldade quando eu li. Você tem que ler com atenção, você tem que ler com um dicionário ao lado, você tem que ler com internet, você tem que ler com um livro, que hoje eles têm várias referências. Mas é uma obra magnífica. Eu vou falar para vocês, para ilustrar bem. Vamos lá. Existia uma parte
da África, que é o Cabo do Bojador. Nessa parte existem correntes marítimas e existem várias pedras que são muito altas no próprio mar. Então, quando as pessoas iam passar desse cabo, sempre os navios aceleravam e ia batendo. Então, elas achavam que eram monstros que estavam tentando destruir os navios. E o primeiro a conseguir passar do Cabo do Bojador foi o Gil Eanes. Gil Eanes, que se escreve Gil Eanes. Então, isso depois se manifesta com um outro autor português chamado Fernando Pessoa, que ele fala, quem quiser passar do Bojador tem que ir além da dor. Naquele poema que ele fala, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ó Portugal, ó mar salgado, quanto de teu sal não são lágrimas de Portugal. É muito bonito. Os Lusíadas não trata do Cabo do Bojador, mas ele vai tratar do Cabo da Boa Esperança, que naquela época era conhecido como Cabo das Tormentas, porque você vai fazendo aquela navegação de cabotagem, você vai circunscrevendo a África. E o que eu dei o exemplo do Cabo do Bojador é porque as pessoas acreditavam em monstros, elas acreditavam que existiam figuras que destruíam os navios, porque, gente, era muito difícil de você fazer um navio que conseguisse dar a volta na África toda. E aí, na hora que você vai passando ali pela África do Sul, que é o último país, mais ao sul, mais a porção setentrional, que tem do continente africano, tinha muita dificuldade de passar por todo aquele mar bravo, por toda aquela parcela, eu falo mar, mas é o oceano, né? Por todo aquele oceano que era difícil de navegar. E quando você consegue passar daquilo, você faz o Cabo da Boa Esperança, mas antes era o Cabo das Tormentas. E lá tinha o gigante Adamastor, porque diante dessa dificuldade das navegações, criou-se, através dessa mitologia, um gigante que destruía os navios que tentavam passar por lá. Vocês estão vendo como se vai se manifestando a literatura? Vocês vão vendo quais são as vitórias que estão sendo cantadas nos Lusíadas? Os Lusíadas, ele é quando chega um grande navegador chamado Vasco da Gama, que nomeia um clube tradicional aqui do Rio de Janeiro, e ele vai contar para o rei de Melinde as vitórias do povo português. É muito bonito. Eu vou até declamar o comecinho que eu sei de cor. As armas e os barões assinalados, que do ocidental praia lusitana, por bares nunca antes navegados, passaram além da Taprobana. E aí ele vai falar, eu sei que ainda existe uma rima que eu não decorei perfeitamente o primeiro canto, mas que fala que desvendava a força humana. E aí ele fala no finalzinho, ele vai fazer uma emulação das epopeias. Então ele fala, cesse tudo que a musa antiga canta, que um valor mais alto se levanta. A musa antiga era a musa que cantava as grandes epopeias da antiguidade, porque, gente, quando você cantava para os deuses, quando você cantava naquela época, os gregos, os romanos, você tinha que evocar uma musa, porque o texto era tão poderoso que ele tinha que ser cantado, e não podia ser cantado por meros mortais. Então ele fala, cesse tudo que a musa antiga canta, ou seja, aquilo que eles cantaram já não serve mais, que um valor mais alto se levanta. Isso é muito bonito. Ele fala assim, do grego e do troiano, das conquistas de Augusto e de Trajano, que eu canto no peito o heróico português. Olha que bonito. Olha a superação daquelas formas antigas. Olha como agora Camões ele vai contar uma nova história de um novo povo heróico. Esse é os Lusíadas. E tem diversos episódios. Eu vou retomar um que eu tinha dito para vocês, que é o episódio de Inês de Castro, que eu acho que é o terceiro canto. Gente, o episódio de Inês de Castro é uma coisa magnífica. Eu fico muito maravilhado com essa história. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito emocionado. Tinha um rei que ele tinha se apaixonado por uma camponesa nos campos de Mondego, que era a Inês de Castro. Só que era um amor impossível. Então, esse rei,
que era o Dom Pedro, ele vai brigar com o pai porque ele queria ter o amor da Inês. Só que o pai, um rei português, tradicional, nobre, não queria que isso acontecesse. Então ele manda 3 ministros irem matar Inês de Castro. Esses 3 ministros vão e a matam. Doido de ódio, o príncipe vai pegar um exército mercenário, vai lutar contra o próprio rei e vai perder. No entanto, quando ele assume o trono, ele vai atrás da Inês de Castro, que já tinha sido enterrada. Ele vai colocar velas durante todo o percurso até o palácio, em Lisboa, e vai fazer a primeira rainha, a primeira coroação de uma rainha após a morte. O amor era tamanho que ele brigou com o pai, ele fez guerra, ele foi e diz que ele colocou o cadáver da Inês de Castro no trono e fez com que toda a corte portuguesa fosse beijar sua mão. Gente, sabe? Difícil, hein? Imagina um corpo em estado de putrefação já. Tirando essa coisa muito escatológica, era o amor da rainha, que não importa se ela tinha perdido a vida, ele queria que ela fosse a rainha junto com ele. Era aquele amor, e aí na hora que o Camões vai contar essa história de amor, ele vai falar que o culpado de toda essa história era o amor, com letra maiúscula. Quando você vê amor com letra maiúscula, ele está falando de Cupido. Ele está falando que era o Deus do amor. E aí eu vou fazer uma pontuação. Por mais que essa obra, Os Lusíadas, tenha se dedicado a um rei extremamente católico, e tem uma referência clara à Igreja Católica, ele tinha elementos mitológicos. Ele tinha elementos que retomavam as epopeias anteriores. Tanto que você vai ver que existem deuses que ajudam os portugueses. Existem deuses que ajudam os portugueses e tem deuses que querem atrapalhar. Hades queria atrapalhar os portugueses. No entanto, Vênus queria os ajudar. E Cupido, que era esse deus do amor, era o culpado pelo amor da Inês de Castro com o príncipe da época, Dom Pedro. Veja que há uma mistura entre o teocentrismo e o monoteísmo cristão. Eu não sei como que o Camões conseguiu passar esse texto pela Igreja Católica. No entanto, dedicar ao povo português, ao Império Português e ao Dom Sebastião ajudou bastante. Essa bajulação aí fez com que nós tenhamos uma das maiores obras já publicadas na história da humanidade. Quando foi enterrado, o Dom Sebastião, o Dom Pedro colocou o túmulo dele de frente para o túmulo da Inês de Castro, e isso é muito violento. Eu não sei se vocês sabem, mas quando você vai fazendo os estudos da Bíblia, fala que ao chegar no Apocalipse, você vai se levantar do seu túmulo e você vai ver a pessoa que você deveria ver, que é Deus. Só que nesse momento, ele não queria ver Deus. Ele falou, a primeira pessoa que eu quero ver é a Inês. Então, quando o Dom Pedro ele compra uma guerra contra o pai, como o Dom Pedro coroa uma mulher depois de morta, e ele desafia próprio Deus, que fala, eu não quero ver você primeiro, eu quero ver a Inês de Castro, isso é uma manifestação de amor que é absurda. É uma manifestação de amor que, por mais que não pareça, ela vai rompendo todas as coisas que naquela época eram inimagináveis. Esse é o episódio dos mais bonitos. E tem outros episódios que são muito famosos nos Lusíadas. Nós temos da Ilha dos Amores. Nós temos no final, quando os portugueses vão voltando, ele falando do modelo ptolomaico. O modelo ptolomaico era um modelo que tinha sido feito por Ptolomeu, que era da dinastia ptolomaica, que era um ex-general do Alexandre o Grande, que tinha criado um modelo que falava que a Terra era o centro do universo e que ficavam os astros rodando em volta da Terra. Ele fala de diversas outras coisas. Embora tenha me
me estendido bastante nos Lusíadas, cabe dizer que Camões também produziu muita lírica, ele tinha muitos sonetos, e tem aquele famoso, que amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, é o contentamento descontente, é uma dor que desatina, acho que já foi, enfim, fiz confusão assim, mas os sonetos camonianos, muito famosos, e os temas que o Camões aborda vão começando a mudar. Se antes eram os temas que falavam de coisas mais equilibradas e racionais, de uma escola clássica, eles vão entrando em coisas, o desacerto das coisas do mundo. Ele viu um mundo que estava muito desacertado, que não havia uma coisa muito correta. Ele começa a falar de um amor que ficava muito forte. Queria contar para vocês que o Camões teve uma vida muito fanfarrona. E chegou um momento que ele foi exilado na Índia, depois ele foi para a China. E na China ele conheceu Dinamene. Só que ao voltar para Portugal, o navio que ele estava naufragou. E dizem que ele teve que abandonar a Dinamene para salvar o rascunho dos Lusíadas. Ele podia escolher entre o amor dele e a obra magna. Eu fico feliz que ele tenha optado, se isso aconteceu, pelos Lusíadas, embora coitada da Dinamene, né? Mas para a humanidade fez um favor a gente ter os Lusíadas. E ele fala muito da Dinamene, ele fala do amor, ele fala dessas paixões, ele fala de contradições. Então você veja que já vai havendo uma mudança no pensamento do camoniano. E se ele começa classicista, ele acaba maneirista. E o maneirismo é uma transição que vai chegar na próxima escola literária, que é o barroco, que é uma escola fascinante. Muitas pessoas têm dificuldade em ler o barroco, eu gosto muito do barroco. Mas o barroco não é uma leitura tão fácil. O barroco ele tem um rebuscamento muito grande. Então é isso que eu quero trazer para vocês. O que é mais importante do que saber as características de cada escola é saber por que se forma. E eu vou falar isso toda aula. Toda aula de história eu vou falar para vocês. Gente, história é um processo. E toda aula de literatura eu vou retomar. Gente, é importante saber por que as coisas se formam, porque elas são escritas daquela forma, o que enseja com que as pessoas manifestem a arte daquela maneira. Então, se eu estou falando para vocês que o Camões já começa a ficar com várias contradições entre si, já começa a ver o desacerto das coisas do mundo, já começa a falar de um amor, já começa a falar de confusão, já começa a usar figuras de linguagem como antítese, por exemplo, que veja, se o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Gente, que confusão que é essa? Sabe por que é confuso? Porque a cabeça dele era confusa. E se a cabeça da pessoa é confusa, a manifestação literária necessariamente vai ser. E é isso que eu quero mostrar para vocês. O homem no barroco é um homem que estava afligido, ele estava com aflição, ele estava angustiado. Por quê? Porque é um período em que Portugal já entra sob a dominação espanhola e tem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, ela vem após a Reforma Protestante, que faz com que a Igreja Católica se desmembre em outras várias. Luterana, calvinista, depois antes disso, anglicana, e aí depois a gente vem pentecostais, ascéticas, anabatistas, diversas religiões. Que foram ditas na aula anterior, ou melhor, na aula de história. Então, o homem, ele já tinha aquele contato com o humanismo, com o fato dele poder aproveitar sua vida. Veja que tinha uma frase romana que dizia carpe diem. Carpir é aproveitar, é colher, e diem é dia. É tipo, colha o dia, aproveite o dia. Só que a Contra-Reforma é uma manifestação da Igreja Católica extremamente violenta que queria fazer com que os valores medievais voltassem, os valores da Igreja Católica voltassem. Então eles vão se voltar contra essa pessoa que estava aspirando liberdade. Se dizia para alguma pessoa, olha bem, aproveite o dia, agora no Barroco tem o Memento Mori, que é lembre-se de que você vai morrer. Então a pessoa, ela queria aproveitar o dia, ela queria ter prazeres,
No entanto, ela tinha medo em incorrer em pecado. No entanto, ela tinha medo em ir para o inferno. Então, diante dessa dualidade, existe uma confusão na cabeça das pessoas. As pessoas, elas não sabem como agir. As pessoas, elas estão tendo os pecados, e aqueles pecados estão ficando muito viscerais, porque se antes, na Idade Média, eles tinham tanto medo de cometer as coisas que nada faziam, agora eles tinham experimentado uma parte da vida. E a partir do momento que você experimenta um pouco da vida, você não quer largar a mão dela. Então agora a gente tem pessoas que estão muito afligidas, elas estão angustiadas, porque elas ficam esse contraste. Devo fazer ou não devo fazer? Você tem o conhecimento científico de um lado, mas se você vê o exército católico do outro. Nós temos manifestações militares nessa época. Quero que vocês lembrem da Companhia de Jesus, do Dom Inácio de Loyola, que ele vai pegar o movimento jesuítico, que vai utilizar uma forma militar de catequização de índios e de colonização das pessoas nas colônias. Então o barroco se dá nesse contexto, pessoal. O barroco se dá na confusão, uma coisa que não é clara. E é isso que eu quero que passe para vocês. Na hora que você vai ler uma coisa, ela está extremamente rebuscada, ela está sofisticada, ela tem coisas contraditórias entre si. Ela tem várias imagens. O barroco é muito imagético. Você vê muitas imagens, muitas cores, muitos conceitos, muitas contradições, muitas coisas. É porque a cabeça do ser humano estava uma bagunça. A cabeça do ser humano estava uma zona naquela época. Isso se manifesta, sim, na literatura. E para falar de barroco, nós temos que falar principalmente de duas pessoas. O Padre Antônio Vieira, que é do quinhentismo, e propriamente dito, do Gregório de Matos e Guerra, que é o grande poeta brasileiro. E eu acho legal a gente falar agora que a gente está podendo falar de brasileiros. Olha que interessante. Por mais que bebesse muito de quase que só fonte europeia e portuguesa, e tenha estudado em Coimbra, fez direito, Gregório de Matos, foi juiz em Portugal, depois voltou para o Brasil, ele é brasileiro, ele nasceu aqui. Nós temos uma literatura que começa a surgir no nosso país. O Padre Antônio Vieira, ele é uma figura que eu devo dizer para vocês, ela era controversa. Ele pregava muito a moralização da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha simonia, ela tinha venda de cargos eclesiásticos, ela tinha venda de indulgências, ela tinha várias questões que mostravam que não era aquele valor católico a ser pregado. Eram padres que tinham filhos, eram padres que cometiam pecados, era muito dinheiro que era envolvido. Então havia essa necessidade de moralização da Igreja Católica, essa moral cristã. E o Padre Antônio Vieira ia muito nesse sentido. O Padre Antônio Vieira também trabalhava muito com os indígenas, e ele era contrário à escravização dos indígenas. E embora ele tenha descrito um engenho como o próprio inferno na Terra, ele não foi contrário à escravização dos africanos que vinham para o Brasil. Inclusive, ele já disse, ele falou sobre o Quilombo de Palmares, que ele falou que se não destruísse o Quilombo de Palmares, o Brasil inteiro ia virar Palmares. O Brasil inteiro ia tentar virar-se contra Portugal, ficar independente. E é importante que a gente saiba disso. É um excelente orador e os textos dele são perfeitos, pessoal. Que textos bem escritos, bem elaborados. Ele trabalhava uma coisa que a gente vai falar nesse período, que é o conceptismo, que é o jogo de ideias, que é como você articula ideias para que você reformule os pensamentos, para que você chegue a conclusões sofisticadas. Então a gente pode falar que o Padre Antônio Vieira, ele era um conceptista. Conceptismo vem de conceito, vem de ideias. Existia o cultismo também.
O cultismo se dá mais por jogo de imagens, jogo de palavras. Então você vai ver figuras de linguagem. Gente, dá para ter os dois ao mesmo tempo, tá bom? Dá para você ser cultista e conceptista. E quando eu faço essas definições, essas diferenças para vocês, eu preciso que fique claro que não são muito fechadas. Tem muita figura de linguagem também no conceptismo, só que são figuras de linguagem diferentes. Quando você tem ironia, você tem parábolas, hipérboles. Já quando você vai passar para antíteses também, mas quando você vai passar pro cultismo, que é essa questão de imagens e de palavras, você vai ter propriamente muito jogo de palavras, hipérbatos, que são inversões de frases, você vai ter antíteses, você vai ter também hipérboles, você vai ter muito essa questão de contraste, essa questão do claro e escuro, que eles falavam no Barroco, que é o chiaro e escuro, que é essas contraposições entre o claro e o escuro, entre o sim e o não, entre o céu e o inferno, entre a vida e a morte. Para não me alongar muito, que assim, você vai empolgando, você vai querendo falar, né? Isso é um problema. A aula de revisão, eu não posso ficar falando muito da vida das pessoas. Mas o padre Antônio Vieira, ele chegou até a ser preso pela Santa Inquisição. O padre Antônio Vieira, ele foi para Portugal, ele é muito conhecido. Ele é português, veio para cá bem novinho. Eu gosto de contar um caso que eu falei até na aula, que ele era um péssimo aluno. E aí um dia ele acometeu uma febre muito forte, dizem que ele sentiu um estalo na cabeça e do nada começou a aprender tudo muito fácil. Eu espero que ainda me passe essa febre muito grande e eu consiga aprender as coisas com facilidade, viu, gente? Se vir uma febre agora, eu vou ficar meio assustado por conta do corona, mas quem sabe não chega o dia que a gente dá aquela ligadinha que vira o padre Antônio Vieira. Mesmo nessa brincadeirinha, o padre Antônio Vieira, ele foi considerado pelo Fernando Pessoa como o grande orador de língua portuguesa, como o grande escritor de língua portuguesa, de toda a sua história. Falando do Gregório de Matos, a gente vai falar de um cara que era muito fanfarrão, a gente já vai falar de um cara que eu falei um pouco da biografia para vocês, ele era conhecido como Boca do Inferno. Agora eu pergunto, vocês acham que boa coisa sai de alguém que era Boca do Inferno? Principalmente no período que todo mundo tinha esse medo do inferno, que tinha essa questão católica da Contra-Reforma. Gente, o Gregório de Matos, ele falava muitas verdades, ele criticava a hipocrisia. O Gregório de Matos, ele criticava a moral, ele criticava como que uma nova classe achava que com dinheiro tudo poderia comprar. Ele criticava os governantes, tanto que ele foi expulso da Bahia, aí ele teve que ir para ele foi expulso de Portugal, aí depois ele foi expulso da Bahia, aí ele teve que ir para a África, depois ele voltou e aí ficou em Recife até morrer. O Gregório de Matos, em sua poesia, ele se manifesta de diversas formas. Nós temos a poesia religiosa, que é muito importante. Nós temos a satírica, nós temos a amorosa, nós temos a encomiástica. O que é uma coisa encomiástica? É a bajulatória. E nós temos a propriamente filosófica em si. Então, quando você trata de amor, isso é importante que vocês saibam, viu? Quando você trata de amor em Gregório de Matos, ele fala da mulher branca, de um amor puro, idealizado. E quando ele vai falar, por exemplo, de uma poesia mais erótica, ele utiliza a escrava, a mulher negra. Gente, isso historicamente é muito marcante. A mulher negra, ela é hipersexualizada. Ela é muito mais objetificada do que a própria mulher, que já é objetificada. No entanto, é bom pensar que para amar, para escrever uma poesia, ele se referia às mulheres brancas. Mas para se deitar, para ter relações sexuais, ele falava das mulheres negras. Olha que preconceito. Olha que imagem violenta que eu estou trazendo para vocês. Olha como o Gregório de Matos representa esse homem que até hoje existe, que objetifica as mulheres e que as trata de forma diferente. É como se a branca, ou a melhor, portuguesa, pudesse se casar. Já a brasileira, não. Isso tem que ser denunciado. E essas manifestações diferentes em suas poesias manifestam isso. Gregório de Matos também
Na poesia religiosa, tem um poema que é muito legal, que ele fala que quanto mais ele peca, mais Deus tem que fazer o esforço em perdoá-lo. Eu acho isso muito engraçado, porque ele tenta enganar Deus nessa poesia. Ele também tem a poesia que é a satírica, que ele critica os costumes e critica todas essas pessoas que são falsos moralistas. Ele critica muito a Igreja Católica, muitos governantes. Ele tem já a poesia que seria mais a filosófica, a propriamente barroca, em que ele fala dessas angústias que ele tem na vida. É legal falar que o Gregório de Matos se apaixonou por uma moça chamada Maria dos Povos. Ele escreve muitos poemas sobre ela também. E eu gostaria de jogar uma coisa aí. O próprio Gregório de Matos, que era super moralizante, que era o Boca do Inferno, que era aquele que pregava as retidões morais e que pregava contra a hipocrisia e contra essa degeneração do ser humano, e criticava os governantes que se achavam donos dos locais, ou essa classe que achava que com dinheiro ele comprava. Mesmo assim, ele se beneficiava da posição de elite dele. Ele escrevia também a poesia encomiástica, que era bajulatória, para conseguir as suas vantagens. Então, ele é um cara que critica o uso privado pelo público, no entanto, bajula para poder ter as suas vantagens. Ele é muito contraditório e é um dos grandes poetas que a gente vai ter na literatura brasileira. Gente, eu vou ler aqui um poeminha que a nossa professora, se eu não ler, ela me mata. Ou melhor, Ariadne, você quer declamar o Triste Bahia pra gente? Pode ser, deixa eu abrir aqui, calma. Certo, peguei ela desprevenida. Peraí. Estou abrindo o PDF. Bora lá. Vamos lá, gente. Vou tentar, porque na verdade eu acabo cantando esse poema por causa da música, mas vou tentar ler sem melodia. Vamos ver. Um segundo. Hã? Um segundinho, porque daí agora eles vão poder acompanhar o poema quando você canta. Aí no chat, pessoal. Isso aí. Então, Triste Bahia. Triste Bahia, ó quão dessemelhante. Estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Destindar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhudas simples aceitas do sagaz bruxote. Ó, se quisera Deus que, de repente, um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Capote é casaco, pessoal. Vocês viram que bonito? E é importante que vocês façam essas leituras, porque eu fico falando várias características, vários tempos históricos aqui, só que se vocês não pegarem um poeminha para ler, ó, que ele tá falando aqui, ó, máquina mercante, tanto negócio e tanto negociante. Ele vai criticando essa burguesia que vem surgindo. Eu não posso falar burguesia, gente. Se algum sociólogo vê isso aqui, ele vai me bater. Mas, mais ou menos para ilustrar. E ele fala, ó, tanto açúcar, tá falando dos engenhos de açúcar. E aqui, ó, olha, se quisera Deus que de repente ele vai retomar a questão religiosa. Então é o seguinte, nossa aula de revisão foi essa. Eu tenho o receio de ter ficado confuso, mas é assim mesmo, vai ser confuso. Todo mundo liga a câmera pra gente se ver. Aí, Cauane. Wendy. Fabrício, eu quero ver teu penteado, Fabrício. Ninguém vai morrer, não. Ó, o Martin, todo no estilo Martin. Milena.
Fabrício, eu tô com saudade, Fabrício. Milena, o que você acha? O Fabrício não te encheu o saco nenhuma vez nessa aula. É milagre, né? Sabe? Pô, Fabrício, parece aí. Vamos tirar uma fotinha da aula, pô. Ih, a Débora não vai querer participar. A Débora não quer tirar foto. Aê, ó, o galã. Como é que você tá, Fabrício? Fala aí com a gente. Ai, que menino feio, né, Eu tô bem. menino feio, né? Não é feio, não, ele é lindo. Viva, não é feio, é horrível. Bora. Esse Luiz é o Leandro, né? Não. Ah, é o Ziguigui. É o Ziguigui. Liga o microfone, rapaz. Real não tinha ligado o microfone. Boa. Tava falando sozinho. Tá falando sozinho. Você A demorou- Milena acordou primeiro que eu hoje, você acredita, Thales? A Milena? Ela, você me liga, eu acordei e falei, caramba, mano, já começou? Ah, saudade de vocês causam. O Madison é mais quietinho, mas, nossa. Gente, o Fabrício, ele causa em aula. É complicado. Eu fico quietinho, filho, eu só faço muitas perguntas pra ver se eu entendo. A aula Aqui, ó, eu anotei metade, o resto eu anotei tudo pra pesquisar, porque eu fiquei perdido na vida e não quis perguntar, não. Eu vou pesquisar, porque eu não entendo nada, né? Que isso, Fabrício? O que você não entendeu? Prefiro matemática. Matemática, física, química. Não gosto de português, não gosto de história, não gosto de geografia. Caralho. Mas tem coragem de falar isso Perdão. pra mim? Oi. Tem coragem de fazer o quê? Falar isso pra mim? Não gosta? Eu falo na cara também, quer ver? Deixa eu te ver. Tirei 3 na última prova da escola, viu, de história. Eu nunca vi alguém vangloriar que vai mal. Toda vez ele chega, ó, tirei 3. Quando vai bem, ele não fala. Ô, Milena, você tá na sala dele? Não, eu já acabei já. Acabei ano passado. Então você enche o saco dela só no cursinho. Claro. Eu falo assim, ô Milena, o que teve ontem? Ela, não sei. Todo mundo dando um sorriso aí que eu vou tirar uma foto. Essa aula maravilhosa. Aquele sorrisão monstro. Sorriso ao monstro? Tudo bem. Isso aí, galera. A Milena só vive sorrindo, ela só vive sorrindo com aquele aparelho dela, só vive assim. Claro, você é lindo, tem que sorrir. Toma essa, trouxa. Ah lá, tomando um pito. Eu dou risada com esse menino, gente. Mas é isso. Ficou alguma dúvida na aula? Vocês querem fazer alguma pontuação? Abro para as professoras também, conversar com vocês, com o Ziggy. Eu tô... Ô, Thales, Pode falar aí. Eu vou pesquisar no Google aqui já. Qual que é a dúvida que você teve na aula? Tudo, que eu não entendi quase nada, mas eu vou pesquisar e é melhor porque aí eu vou lendo também e já vou anotando. É foda, cara. Você fica aqui 2 horas falando, aí o outro fala que não aprendeu nada. Não é que eu não entendi nada, é que eu quero entender melhor, entendeu? Ah, aí eu gostei. Ficou alguma dúvida, Madison? Não. Tranquilo. Ô, Thales, aquele negócio do teocentrismo que você tava falando era o quê? Porque eu só anotei teocentrismo, mas é tipo, eu já sei o que é, mas você tava falando um negócio, eu não entendi o que era. Eu tentei entender. Gente. O que é teocentrismo? Me fala. Substantivo masculino hidrotinado ou crença que considera Deus como o centro de tudo. Olha. Google ajuda, viu? Cara, você é tão cara de pau que nem para ler só o pedaço que é coisa. Você começou a ler substantivo, sabe? É de fuder, velho.
Tel, em latim, é Deus. Eu sei. Tá bom. Então, teocentrismo... E que você não entendeu que eu falei de teocentrismo? Não, você tava falando, tipo, você falou lá do teocentrismo, aí depois começou a falar um negócio, mas eu não entendi o que é. O que eu falei depois? Calma aí, eu acho que eu anotei. Não, não anotei, não. Eu não lembro. Mas que escola literária que era? Era do Barroco? Eu acho que era. Eu acho que é, que eu botei aqui embaixo. Calma aí. Calma aí, deixa eu tentar ler aqui, que eu escrevi bem pequeno. Se dava... Sai da luz. Se dá na confi... alguma coisa assim. Contra-reforma. Deve ser. A contra... É que eu escrevi bem pequeno. Você lembra da última aula que eu dei de reforma protestante? Não. Porra, velho. Fabrício, me ajuda a te ajudar. Ô, Fabrício, Mas calma aí, isso daí que você falou era história, era português, porque eu anotei na matéria de português, pô. não, é os dois. Ah, tá. Ó, deixa eu voltar aqui. A Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica para reafirmar o valor que Deus era o centro do universo. Porque com a metodologia científica e com o Renascimento, começaram a colocar não somente Deus no centro do universo, mas o homem também. Então, o Barroco é essa manifestação da Igreja querendo que ela volte a ser o centro do universo e o homem querendo também ter sua valorização. Não só a Igreja mandar em tudo, compreendeu? Eu vou pesquisar aqui também, vou dar uma pesquisada, aí depois eu mando lá no PV. Beleza, ele não entendeu. Então é isso, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Alguma das professoras? Eu posso perguntar? Pode? Você pode falar de novo o que é a cantiga de escárnio? Que eu não anotei aqui. A cantiga de escárnio é uma cantiga que vai fazer alguma crítica, mas não necessariamente não direcionada a alguém. Então, de escárnio de maldizer, escárnio é essa coisa do feio, essa coisa que vai falar de uma coisa que não é boa, que vai fazer uma espécie de ofensa, vai fazer uma crítica. Só que a de maldizer vai ter o nome da pessoa e vai ter palavrão. Então, quando você vê que é uma crítica, que há alguma coisa que não trata de amor, não trata do belo, não trata do amigo, não trata dessa coisa mais assim, relacionada a... O belo que eu falo, o belo na literatura, na filosofia, vai ser o de escárnio. Se tiver uma crítica direta, é o de maldizer. Certo? Mais alguma coisa? Acho que é só isso. Vou mandar no chatzinho aí, ó. Cadê? Vocês estão me ouvindo? Tá. Pronto, ó, cantigas. Agora vamos estudar juntos lá também no Google. Agora vamos estudar junto, é foda. Carício, tá tudo lá, eu vou ver tudo também. Mas eu anotei aqui embaixo aqui também, mas eu vou anotar mais. Muito bem. Vocês têm algum comentário? Complementar? É uma matéria difícil, velho. História e português é uma história difícil. Eu não entendo nada, mano. Eu não sei nem o que falar. Não, mas é isso, pô. É isso. Pelo menos você tá estudando, né? Pelo menos eu tô estudando. Imagina se não tivesse. Não, tem que estudar, né? Não é, tá lascado na vida. Mas ano que vem vai ter curso presencial, não vai? Aí se tiver, eu vou lá encher o saco também. Vai. Ano que vem vai ter presencial. Vou chegar primeiro que vocês lá, como sempre, pô. 8 horas eu tô lá na porta. Ele chega atrasado toda a aula, gente. Nossa, você é muito cara de pau, Fabrício. Oxe, teve um dia lá que eu cheguei, filho, 8 horas lá, não tinha ninguém. Mentira. Não, começa às 9, como é que você vai querer chegar às 8? O que vai ter gente? Porque eu fui pro Sesc, pô, tava tendo evento lá, eu fui no Sesc, aí depois eu fui pro cursinho. Tá bom, o cara chega às 8, começa a aula às 9, não adianta nada, chega às 9, velho. Não, mas é porque lá acabou às 8.
Beleza. Aí eu não quis ir pra casa. Aí eu fiquei lá, né? Aí a Mariana chegou, você já tá aqui? Falei, claro. Não sabia nem a hora. Falei, você tá atrasada. Coitada. Não, eu fico imaginando a cara da Mari, que todo dia chega no horário e o Fábio chega atrasado. Na hora que ela chega, o Fábio já tá lá, deve ter pensando, é 10 da manhã, né? Vou parar de gravar a aula aqui, porque a pessoa que for ver vai ver um monte de groselha do Fabrício.